Professor, Sim, já deu 2 ideias, se o senhor quiser começar. tá bom, perfeito. Perfeito, ok. Obrigado. Ah. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite e é um prazer de estar aqui com vocês no âmbito do SOI e dizer que digamos, um prazer enorme estar aqui e compartilhar um pouco com vocês um dos temas mais complexos da atualidade que, digamos, marca de fato as relações internacionais e marcou as relações internacionais no Oriente Médio durante a última década. Portanto, estamos a falar do conflito da Síria e, portanto, um dos mais complexos conflitos, enfim, não pela demora dos anos, enfim, 10 anos, mas sobretudo pela complexidade dos atores e dos players internacionais, enfim, da internacionalização da crise síria, que se tornou, digamos, um palco, enfim, de muitas disputas na arena internacional e, sobretudo, no espaço do Oriente Médio. E, portanto, tudo isso traduz, de fato, a complexidade das relações internacionais do Oriente Médio. Portanto, sobretudo, essa complexidade que vamos tentar desvendar nesse mini curso entre hoje e amanhã. Eu optei por separar por 2 dias, enfim, podia fazer só num dia, mas eu achei por bem fazer em 2 dias para digamos, separar dois períodos, né? O primeiro, enfim, a Síria histórica, Síria, enfim, historicamente constituída como ela é, como é que desde a antiguidade até o período otomano, enfim, passando pelo período islâmico até a contemporaneidade. Portanto, é um país bastante rico, bastante plural, bastante, enfim, também muito complexo pela sua natureza pluralista, enfim, em termos étnicos, em termos religiosos, e que de fato apresenta um lado bastante positivo, enfim, daquilo que o Oriente Médio é. Portanto, o Oriente Médio, por sua natureza, é uma região que conviveu sempre com o pluralismo e com a diversidade e, ao contrário, enfim, da ideia eurocêntrica ou das análises orientalistas de que a região higienicamente condenada para os conflitos não é, de fato, a presença, enfim, digamos, a sobrevivência, enfim, de etnias e de religiões, enfim, tal como o cristianismo primitivo, tudo isso demonstra de forma, enfim, nítida e clara de que essa ideia, esse pressuposto, esse postulado, ele é errado. E, ao contrário do que acontece, o Oriente Médio é um lugar em que sempre gerou bem a diversidade e o pluralismo. Portanto, se essa diversidade e pluralismo hoje se tornou, enfim, causa também dos conflitos, é pela também natureza instrumentalista, enfim, feita pelas potências internacionais, pelos, enfim, atores que estão a participar nesse conflito e que cada um quer marcar espaço dentro desse espaço. E, portanto, hoje vou falar um pouco sobre essa Síria histórica e amanhã será a oportunidade, enfim, de analisar com mais profundidade
a natureza do conflito sírio a partir de 2011 até os nossos dias. Este é um mapa, enfim, que só para mostrar, de certa maneira, como é essa complexidade hoje se apresenta na Síria de hoje, Síria, digamos, em crise, Síria em conflito, Síria bastante, digamos, dividida, bastante, enfim, complexa por etnias, por religiões, por vários atores externos, o que mostra, de fato, a maior complexidade que se apresenta nesse conflito. O que traduz, de certa maneira, também, o conflito traduz a natureza complexa das relações internacionais, hoje em dia, e que, para tudo que indica, estamos a inaugurar uma nova Segunda Guerra Fria entre os blocos e as potências globais do mundo. Portanto, o que mais, enfim, agora vai dar mais, vai complicar mais a situação síria e, sobretudo, essa entrada no, enfim, do mundo, enfim, nesse caminho, enfim, do mundo para uma nova Guerra Fria que vai confrontar seguramente, por um lado, os Estados Unidos da América e, por outro lado, a China e a Rússia. Portanto, é essa natureza complexa que vamos hoje, que traduz, que é traduzida pela Síria de hoje. Quando falamos da Síria, estamos a falar de uma civilização, portanto, enfim, é um país que historicamente sempre historicamente, enfim, é rico e apresenta, enfim, vários períodos civilizacionais, enfim, de culturas que passaram pelo espaço sírio e que, de fato, deixou marcas, enfim, nesse país até os nossos dias. É enfim, um país que tem fronteira, enfim, charneira no meio do Oriente Médio, com fronteiras com o Líbano, com o Mediterrâneo, com a Turquia, com o Iraque, com a Jordânia, com a Palestina, Israel. Portanto, ele está, digamos, no berço, enfim, no coração, senão, do Oriente Médio. E, portanto, também essa diversidade fronteiriças também, ela traduz também essa multiplicidade multicultural, não apenas da Síria, mas do próprio Oriente Médio, como falamos. Grupos étnicos e religiosos, tais como os árabes, gregos, arménios, assírios, curdos, circasianos, mandeus e turcos, sempre, enfim, cruzaram-se e transitaram nesse espaço que se tornou o que era, vários períodos, enfim, históricos, um berço, enfim, civilizacional. Para além dessas, enfim, dessa pluralidade, enfim, étnica também, a Síria apresenta também uma pluralidade religiosa, tal como os muçulmanos, cristãos. Dentre os muçulmanos também temos os grupos sunitas, xiitas, temos também alguns grupos menores, como os alauítas, que são, digamos, uma corrente, enfim, do xiismo, os drusos, também, que perdão, que são também um grupo religioso minoritário próprio, enfim, com sua própria espiritualidade. Temos ainda os mandeus e os yazidis. Claro, quando falamos dos yazidis, lembramos, enfim, de anos atrás, da crise, enfim, da perseguição na qual esse grupo, enfim, cristão minoritário foi também alvo pelos grupos terroristas na região. Portanto, de um lado, esse pluralismo, esse multiculturalismo também, que marca que o timbre, de fato, da Síria, e em termos, enfim, globais, são os árabes sunitas que formam o maior grupo, enfim,
populacional do país. Assim, podemos dizer que a Síria foi, enfim, digamos, esse berço, enfim, das civilizações mais antigas e no qual, enfim, tem, digamos, própria, enfim, a arquitetura, digamos, os monumentos, etc., traduzem, de fato, digamos, essa antiguidade civilizacional histórica, que podemos observar algumas, enfim, imagens emblemáticas que a Palmira, enfim, das mais antigas, enfim, cidades, enfim, da Síria, da antiguidade, e, portanto, que alguns anos atrás estava, enfim, a ser destruída pelo Daesh, enfim, mas que, de fato, também ela, sua sobrevivência, ela mostra também essa sobrevivência civilizacional do país e da região. Como dissemos, a Síria possui uma história muito antiga, desde os assírios, arameus, marcada, de certa maneira, pela influência e rivalidade na Mesopotâmia e Egito. Depois também foi ocupada pelos persas, a Síria também foi conquistada por Alexandre III da Macedônia. No período, enfim, helenístico, passou a ser o centro, enfim, do reino dos Seleucidas, se convertiu também numa província romana e, enfim, a partir desse momento, enfim, se desenvolveram cidades antigas, tal como a mítica Palmira, uma das mais originais e também, digamos, um posto, enfim, das antigas caravanas que, enfim, que marcavam, enfim, a atividade comercial da região. Com a ascensão do islamismo, a Síria se torna ainda mais, enfim, mais importante, torna-se um símbolo, enfim, da civilização árabe, sobretudo no período do Califado Umayyada, no século VII ou VIII, com a capital Damasco, também com a dinastia Hamdânida, no século X, com o centro, enfim, do Alepo. Porém, enfim, pela essa situação, ela sempre foi também um objeto enfim, de cobiça, enfim, e de interesse de forças estrangeiras, o que, de fato, enfim, levou durante alguns períodos da sua história a divisão do seu território. Portanto, enfim, essa situação, enfim, que se vive hoje a Síria, de fato, ela é quase uma repetição, enfim, naquilo que na sua história, enfim, a Síria passou, portanto. Também, enfim, durante os cruzados também se estabeleceram também na região, deixaram fortificações, tal como a Fortaleza dos Cavaleiros, por exemplo, mas o que de fato, enfim, vai marcar a Síria moderna e o fato de ser, enfim, de fazer parte, de ser englobada dentro daquilo que é o Império Otomano. Portanto, a partir de 1516 e até 1918, a Síria fez parte, enfim, daquele bloco, enfim, do Califado Otomano, um dos impérios, enfim, que se tornou uma potência hegemônica no Oriente Médio. Portanto, esse é outro traço, enfim, da Síria otomana. Nos finais, enfim, do século XIX, início de XX, vai ser marcado, enfim, por um reascendimento, enfim, do sentimento nacionalista dos árabes, que vai crescer, tal como, enfim, por mais que a maioria, enfim, vai permanecer de certa maneira ligada ou apegada ao califado otomano e ao otomanismo, mas um traço, enfim, de um nacionalismo, enfim,
multiétnico, multicultural, multireligioso, com uma espécie, enfim, esse otomanismo que é uma espécie de um nacionalismo plural, multicultural, multireligioso, com preeminência muçulmana. Só que esse nacionalismo, enfim, essa forma, enfim, de nacionalismo popular é apenas, enfim, se vê entre os muçulmanos pelo fato também o Império Otomano representa também essa umma, né, essa Dar Islam, isto é, da comunidade muçulmana, e portanto havia uma certa sensação, enfim, de estar dentro de um corpo da umma, isto é, da comunidade muçulmana, e portanto não havia razões, enfim, de divisões ou de separatismo, ou seja o que for. Já, por exemplo, no caso dos cristãos, enfim, do Oriente Médio, por exemplo, eles tinham uma outra, enfim, outra posição em relação ao Império Otomano e que isso favoreceu, de certa maneira, o crescimento, o surgimento do nacionalismo estritamente árabe com tendência secular. Portanto, esse, enfim, digamos, o contexto do início do século XX, que também não pode ser, enfim, digamos, desconectado, enfim, da presença, enfim, das grandes potências europeias. Estamos a falar da Grã-Bretanha e a França, que vão começar, enfim, a interferir também no âmbito do Império Otomano. Com a Revolução dos Jovens Turcos, em 1908, os árabes que antes haviam, enfim, afirmado, de certa maneira, uma espécie de identidade cultural dentro do Império Otomano, convocaram, enfim, um congresso em Paris, durante o qual esse congresso estavam presentes uns 200 delegados que pediram pela primeira vez ao Império Otomano reconhecer, de fato, a identidade do povo árabe. Portanto, este também é um marco, também um momento histórico em que, digamos, o Oriente Médio, ou seja, o Oriente Médio árabe, digamos, vai começar, enfim, a querer desvincular do Império Otomano. Portanto, esse também é um contexto muito interessante, como disse, que não pode ser desconectado, enfim, do contexto internacional e da pressão ocidental sobre o Império Otomano. Durante esse congresso, digamos, o governo nacionalista dos jovens turcos vai recusar, mas digamos, o que vai acontecer mais tarde é, sobretudo, a continuidade desse fortalecimento dessa ideia de identidade árabe desta vez, digamos, contra uma outra, digamos, entidade política que é a Turquia. E aí, como falei, digamos, a cooperação, enfim, ocidental, sobretudo na base, enfim, da interferência, enfim, das potências britânicas e francesas e sob promessas, enfim, britânicas de considerar os árabes digamos, um território em que pode englobar toda a nação árabe. Isso levou com que, digamos, os contactos entre o xerife Hussein, enfim, que era o guardião, enfim, dos lugares sagrados de Meca e Medina, que, enfim, sob essas promessas britânicas, ele acaba por autoproclamar rei dos árabes e ergueu a bandeira, enfim, na Medina, da revolta contra os turcos. Portanto, esse primeiro momento em que os árabes, etnicamente falando, vão levantar, enfim, a bandeira de separação, enfim, do Império Otomano.
digamos, e isso vai ser, digamos, muito, enfim, sentido, enfim, esse momento histórico, na medida em que mais tarde também essa promessa, enfim, britânica de um renascer de uma nação árabe não vai ser, como vamos observar, não vai ser cumprida, e como tal, o Oriente Médio vai acabar por estar na mão, enfim, das potências europeias. Durante esse, digamos, esse processo, enfim, da chamada Revolta Árabe, o Damasco acaba por ser libertada, enfim, do Império Otomano em 1918. Enfim, o Emir Faisal, que é o filho do Sharif Hussein, vai entrar na cidade acompanhado por um general, enfim, britânico, e no mesmo ano os sírios, enfim, vão se aliar ao Emir Faisal e enfim, vão proclamá-lo, de fato, como vão se juntar a ele e vão aclamá-lo como o rei, enfim, da Síria. Daí que o rei Faisal, o Emir Faisal, vai proclamar uma espécie de governo árabe provisório em nome de seu pai, o Sharif Hussein. Ele reúne todas as cidades, as principais cidades sírias, levantando, enfim, essa bandeira árabe e portanto, se declara como rei de todos os árabes, enfim, e sobretudo no caso do Emir Faisal, vai se declarar como rei da Síria, da Síria. Nesse contexto também, ele é marcado também por outro fenômeno que da migração judaica, enfim, do início também nos anos 20 do século XX, vai estar marcado essa década também pela grandes imigrações judaicas, pelo movimento sionista, pelo povoamento, enfim, da Palestina e também pelo início, enfim, também dos conflitos, enfim, entre os árabes da Palestina e os judeus recém-chegados à Palestina. Portanto, este é outro também elemento que entra também, que vai marcar, de certa maneira, também a Síria contemporânea. Dentro desse contexto, também os árabes da Palestina vão apoiar o Emir Faisal e com medo, tal como citei, o estabelecimento, enfim, de um Estado judaico na Palestina e, portanto, vão-se, enfim, aclamá-lo também como líder, enfim, da própria Palestina. Assim acaba, digamos, a Síria por englobar, enfim, o Monte Líbano, também unificar o próprio Líbano também e a Síria. Portanto, isso o que acontece, enfim, durante esse espaço-tempo que é dos finais da segunda década do século XX. Aqui estamos a falar, enfim, do Reino Árabe da Síria, enfim, o Emir Faisal vai proclamar o Reino Árabe da Síria, mas, enfim, que durou apenas pouco tempo, porque, por mais, enfim, que seja esse acontecimento, vemos que em 1920, o Congresso da Síria, presidido por Hashim al-Atassi, adota uma resolução em que rejeita o acordo assinado pelo líder, enfim, nacionalista árabe, Jorge Clemenceau, e proclama por unanimidade a independência da Síria dentro de suas fronteiras, incluindo a Palestina e Transjordânia. O Congresso também planeja, durante esse contexto, também uma união política e econômica com o vizinho Iraque, para a qual também pede a independência. Portanto, esse primeiro, enfim, digamos, governo nacionalista sírio vai ser formado em 9 de março de 1920 e dessa maneira
também a Síria se torna um dos primeiros países árabes a ter também elaborado uma constituição, tornando, digamos, uma monarquia bicameral. Portanto, esse é um momento, enfim, chave também do nascimento da Síria contemporânea, englobando também Palestina, Transjordânia e o próprio Líbano também. O que acontece é que durante esse período também, e durante 1916, quando, enfim, a promessa dos britânicos aos árabes de se levantarem, enfim, contra o Império Otomano, houve também o chamado, digamos, os acordos de Sykes-Picot, que eram, digamos, acordos secretos feitos entre Grã-Bretanha e a França, de que no momento em que, digamos, o desmantelamento do Império Otomano, os dois países vão tomar conta do espólio, digamos, do Império Otomano e, sobretudo, vão ocupar os territórios árabes. Portanto, todas as promessas feitas aos árabes, enfim, ao Sharif Hussein, pelos ingleses, de que depois, enfim, da separação do Império Otomano, vão permitir a eles criar uma nação árabe unida, tudo isso não foi cumprido, como falei, e antes, pelo contrário, em 1920, 25 de abril de 1920, durante, enfim, a elaboração do Tratado de Sèvres, os aliados deram à França um mandato sobre a Síria, incluindo o Líbano, e o Reino Unido um mandato sobre a Palestina e a Mesopotâmia. Portanto, vemos aqui, em 1920, digamos, o fato cumprido, que é da ocupação, enfim, entre as duas potências britânicas e francesas da região do Oriente Médio, e nomeadamente da Síria. Isso acaba, enfim, por dar digamos, por terminada, enfim, digamos, o curto, enfim, nascimento desse reino árabe da Síria. O anúncio, enfim, dessa notícia do mandato, enfim, da França sobre a Síria vai causar protestos violentos na própria Síria. Os sírios vão exigir uma ação, enfim, imediata do governo para contrariar os planos franco-britânicos. Perdão. Essas manifestações violentas vão causar a queda, enfim, a queda do governo Rikabi. O rei Faisal vai instruir, enfim, o Hashim al-Abbasi a formar um novo governo. Este governo também tentou, vai decidir também organizar um recrutamento geral e lançar, de fato, tentar, enfim, digamos, criar um exército para fazer frente, enfim, aos, digamos, aos objetivos e aos planos, digamos, da França contra a Síria. Portanto, é uma tentativa, enfim, aqui de manter a independência do reino da Síria, né, contra, enfim, os planos franceses. Essa decisão, esse início, enfim, de movimentação síria vai provocar, enfim, protestos na Europa, enfim, e também junto dos patriarcado maronita do Monte Líbano, que vão denunciar uma espécie de golpe, mas também a imprensa cristã digamos, anti-Sharif Faisal vai começar, enfim, a mostrar a sua também hostilidade, enfim, a decisão do rei Faisal da Síria. Portanto, aqui também é importante constatar, enfim, o início também das divisões, o surgimento das divisões religiosas, enfim, na região do Oriente Médio. Portanto, pela primeira vez observamos aquele pluralismo, aquela diversidade que havia, deixa de ter uma espécie de consenso e passa, enfim,
a haver, enfim, rivalidades e também interesses opostos. Como falei, com os nacionalistas libaneses da época, maioritariamente compostos de cristãos, aproveitaram, enfim, digamos, a crise de 1920 e convocaram um conselho na cidade, em Bébeda. O conselho reuniu, enfim, os notáveis e dignitários cristãos e declararam a independência do Líbano. Portanto, este também é um momento que vai marcar, de certa maneira, também a Síria, o início também da separação do Líbano da Síria histórica. Logo depois também começa, enfim, a França, enfim, a mostrar, digamos, a intenção de levar a cabo, enfim, a sua ocupação ao país, a Síria, dando ultimato, enfim, ao rei Faisal para submeter ou renunciar, e perante esse fato consumado, perante a pressão, enfim, o rei Faisal decide, de fato, de tentar colaborar, enfim, com a França. Mas, digamos, essa tentativa de colaboração, enfim, com os franceses, ela vem encontrar, de fato, uma oposição junto dos sírios e, digamos, o chamado, enfim, o ministro de guerra na altura, que é chamado Yusuf al-Azma, vai recusar, enfim, submeter-se, digamos, ao planos franceses, ao poder francês, e vai tentar liderar de uma, digamos, uma resistência contra os franceses. Esse, digamos, confronto vai desenrolar numa batalha chamada Maysalun, digamos, que, enfim, os franceses vão, de fato, mostrar sua superioridade militar e vão acabando por esmagar, de fato, essa revolta, enfim, árabe. Franceses vão tomar conta, enfim, da Síria. O rei Faisal vai ser, digamos, expulso e forçado ao exílio, mas depois, enfim, os britânicos vão colocá-lo no Iraque, no Iraque como rei do Iraque. Portanto, aqui observa-se como, digamos, as grandes potências tinham um domínio e, digamos, no xadrez político do Oriente Médio e faziam, digamos, decidir o destino do Oriente Médio nesse contexto e nesse período. Essa batalha, enfim, de Maysalun, ela foi decisiva. Ela permitiu com que os franceses assumem o controle do território, que se tornou um mandato francês, digamos, que de certa maneira consagrou o mandato francês sobre a Síria e Líbano. Digamos, o 1º de setembro também o general Gouraud proclama a criação do Estado do Grande Líbano, anexando, enfim, no Monte de Líbano as cidades costeiras a ele. Consequências do mandato de 1920 e até 1946. Esse mandato vai ter o período de 26 anos, em que a Síria vai estar sob domínio da França colonial, e, digamos, como eu falei, depois desses acordos de Sykes-Picot, enfim, de 1916, nos quais a Grã-Bretanha e a França tinham feito um pacto secreto de tomar posse, enfim, do espólio, enfim, otomano, e sobretudo sobre o Oriente Médio. Vemos que essas duas forças europeias vão dividir administrativamente os territórios do Império Otomano, ou seja, dos países árabes, e vão criar quase artificialmente novos Estados-nações com fronteiras
novas e artificiais. Portanto, isso só para dizer que depois de, digamos, esse período, as duas potências vão criar e vão quase artificialmente novos estados, vão, digamos, trocar e mudar fronteiras e etc. E isso deixou, de certa forma, deixou algumas marcas, enfim, nos Estados-nações novos que nasceram pelo fato de não aceitarem as fronteiras, enfim, coloniais. E, portanto, isso deixou também vestígios, de certa forma, de futuros conflitos e que podem aparecer a qualquer momento. E a história, enfim, contemporânea e mais recente, enfim, do Oriente Médio, ela é muito repleta, enfim, de exemplos desses conflitos fronteiriços. Com esse acordo, enfim, digamos, com o mandato francês, a Síria, chamada Síria histórica, ou Bilad Shem, que incluía Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, digamos, isso vai, digamos, acabar. Portanto, a chamada Síria histórica, Bilad Shem, ela vai terminar. Também esse período do mandato vai ver o surgimento, enfim, do nacionalismo árabe e revoltas contra os franceses. Portanto, é um contexto que também vai provocar também esse surgimento enfim, das tendências nacionalistas contra influência francesa e britânica também. Como disse, a França, depois de ocupar a Síria, ela passou a dividir o país em estados menores, centrados nas regiões, enfim, baseados em movimentos religiosos, por exemplo, o Grande Líbano para os maronitas cristãos, o estado de Jabal al-Druz para os drusos em Hauran, os alauítas para os alauítas nas montanhas costeiras, depois também criar também o estado de Damasco, o estado de Alepo. Portanto, os franceses, de certa maneira, jogaram com a rivalidade histórica, não apenas das duas cidades, Damasco e Alepo, mas jogaram com a rivalidade, enfim, das diferenças, essa diversidade, enfim, étnica e religiosa do país. Em termos simbólicos, devo dizer que essa resistência à chamada Batalha de Maysalun, que a Síria perdeu perante os franceses, ela ainda hoje é relembrada e tornou, de fato, na história árabe, um sinônimo do heroísmo e coragem desesperada contra, digamos, as grandes adversidades, bem como de traição, de certa maneira, porque digamos, as promessas britânicas de viabilizar a criação de um Estado só árabe, isso não foi cumprido, antes, pelo contrário, as duas potências puseram a mão sobre os territórios árabes e dividiram e criaram, enfim, pequenos Estados baseados em etnias e religiões. Portanto, vai haver, digamos, essa divisão, enfim, corte, vai marcar uma ruptura, digamos, no corpo coeso, enfim, da nação árabe. Sempre falando só para retomar um pouco dessa batalha, enfim, de Maysalun, que levou à ocupação da Síria. Ela, como falei, ela deixou, enfim, tornou-me sinônimo, enfim, de coragem e de heroísmo contra os franceses, mas também uma luta, enfim, qualquer sírio
digamos, aprende, enfim, na escola, que simboliza, de certa maneira, a resistência à Síria, e de fato, como uma tentativa, enfim, árabe de contrariar, digamos, os objetivos e os planos imperialistas. Portanto, também enfim, esses confrontos, esse contexto também de confronto marcou o consciente coletivo, enfim, dos sírios, de certa forma, e forjou, de certa maneira, a ideia de nação dos sírios como nação. Aqui uma imagem, uma fotografia do rei Faisal, que foi, por um pouco tempo, proclamou o reino da Síria, enfim, uma fotografia juntamente com o grande agente britânico chamado Lawrence da Arábia. Todos já vimos o filme em que esse agente britânico conseguiu convencer os árabes para se levantar contra o Império Otomano, e portanto, mas depois a história, tal como conhecemos, acabou, enfim, esse sonho, enfim, de união da nação árabe acabou por não ser cumprido. Antes, pelo contrário, as potências europeias, enfim, ocuparam o Oriente Médio e dominaram, enfim, essa região. Esta aqui é uma imagem um pouco também que marca comemora, enfim, esse dia da independência da Síria em 1920, quando foi declarada independente pelo rei Faisal em 1920. Também mostra, digamos, um mapa também da Síria que mostra comemora de fato esse momento, né? Claro, um pouco depois a França vai tomar, enfim, digamos, vai ocupar, enfim, o país. Aqui também a bandeira do Reino Árabe da Síria, enfim. Este aqui só uma imagem para mostrar, enfim, um mandato, Sociedade das Nações, enfim, que mostra, enfim, um mandato sobre a Síria e Líbano a favor da França, digamos, portanto. Portanto, como falei, depois de assumir o controle do país, da Síria, os franceses tentaram criar uma estrutura administrativa em vários níveis para silenciar, enfim, as inclinações nacionalistas. A França dividiu a região, enfim, a própria Síria, em vários territórios, o Estado de Grande Líbano, que foi criado, enfim, um novo Estado, que foi oficializado em 1931 de agosto de 1920. O Estado de Grande Líbano era composto pelo Monte Líbano, incluía, enfim, principalmente cristãos e as cidades litorâneas. Devo dizer que nesse momento em que, enfim, digamos, o Líbano começa, enfim, a conhecer, digamos, o seu desenvolvimento, de fato, a sua criação. O nascimento também do Líbano, do Estado de Líbano, e visto como um fracasso pelos sírios, por também perderem, enfim, essa parte que fazia, enfim, parte da chamada Bilad Sham, da Síria histórica, né? E, portanto, é uma primeira separação, digamos, dos territórios árabes e da Síria. Essa divisão vai ser também, digamos, vai atingir outras regiões, tal como o estado de Alepo, Damasco, um território alauíta autónomo também. Portanto, o país vai ser dividido sob várias regiões, criando, enfim, pequenos estados fictícios, de fato, artificiais,
pela potência colonial. Novamente, em 1922, vai haver alguns reagrupamentos, a França vai recorrer, enfim, a tentar reunificar os estados de Damasco, Alepo e Lataque numa chamada Federação Síria. Também temos a criação do Estado dos Druzes enfim, para a minoria drusa, por exemplo. Também o Estado de Saint-Jacques de Alexandrite, também povoado por uma minoria de turcos. Enfim, portanto, é digamos, digamos, a França, digamos, a potência ocupante, ela fez e desfez, digamos, e criou digamos, e anulou a criação de vários, enfim, dessas entidades artificiais. Portanto, isso só para mostrar que também como é que a mão, enfim, estrangeira e colonial, ela tentou, enfim, julgar, de certa maneira, sobre essas divisões, esse pluralismo do país e da Síria, que é um pluralismo histórico, né, que marcou sempre, enfim, o Oriente Médio. Depois vai haver um período de liberalização, enfim, a partir de 1925, vai haver insurgências contra os franceses, sobretudo no estado dos drusos. Digamos, as primeiras, digamos, a França vai começar, enfim, a sentir primeiras derrotas e a partir durante, portanto, a partir desse momento também enfim, vai surgir, digamos, uma nova política francesa, digamos, mais liberal. Portanto, e nesse momento também o país vai conhecer alguma modernização, enfim, planejamento urbano, enfim, digamos, com transformação, enfim, da urbanização, enfim, da arquitetura, enfim, do país, de certa maneira, sobretudo também em Damasco, construção, enfim, de museus, também vai haver também uma certa, digamos, atividade cultural, né? Uma certa modernização cultural na região, criação de hotéis, cafés, cinemas, teatros, enfim, vai haver, digamos, um salto modernizador, né? Da Síria. As próprias mulheres vão se emancipar, vão alcançar, enfim, um meio mundo acadêmico, né? E todo, digamos, também vai haver digamos, quase uma certa inspiração, enfim, do modelo francês, de certa forma. Portanto, é um contexto também muito interessante, enfim, em que o país vai ser também transformado de certa maneira. Também é um momento, estamos a falar aqui da terceira década, dos anos 1925, 1930, vai ser, digamos, criação de vários partidos políticos, círculos literários, a Síria vai conhecer, enfim, digamos, um salto, enfim, em termos de animação cultural, enfim, criação de jornais, que vão passar a ser, enfim, mais de 180, enfim, título de jornais, por exemplo, isso mostra, de fato, em 1925, 1930, digamos, o ambiente, o clima, enfim, cultural, enfim, político, intelectual do país. O fim do mandato e chamada Nova Síria, digamos, tal como conhecemos, né, hoje. A Síria torna-se independente no dia 17 de abril de 1946, claro, contra a vontade da França colonial, e essa independência vai ser, de fato, muito, enfim, bastante sofrida, e a França, enfim, na altura
do general de Gaulle não vai querer, enfim, otorgar essa independência, vai ser apoio, enfim, de pressão da Grã-Bretanha e Estados Unidos vão, enfim, provocar, enfim, o abandono da França e a otorgação da independência da Síria. Logo depois essa independência, digamos, o Shukri al-Quwatli vai tomar o poder como, enfim, presidente da nova Síria, mas, de certo modo, também o fim do mandato francês vai causar também uma grande instabilidade no país. Portanto, também vai coincidir também com um contexto bastante sofrido e marcante, que é a Guerra Árabe-Israelense de 1948, em que vai, digamos, ter como consequência a derrota dos árabes e a criação, enfim, fundação do Estado de Israel. Portanto, tudo isso também o chamado Nakba, né, o catástrofe, o desastre para os árabes, enfim, para os palestinos, nomeadamente. E, portanto, tudo isso vai agitar, enfim, na região, vai, digamos, vai transpor-se, enfim, na vida política síria com vários golpes militares. Portanto, novamente em 1949, um golpe de Estado chamado Adib Shishakli, enfim, com o retorno do poder civil em 1954, novamente, digamos, após um novo golpe de Estado contra o Shishakli. Portanto, digamos, é uma fase, enfim, bastante instável e marcada por vários, enfim, vários golpes militares, etc. Há digamos, na história, quando falamos, enfim, da Síria contemporânea, a Síria que pós-independência, ela não pode também ser desconectada, de certa maneira, de alguns elementos que vão marcar os anos pós-independência. A fase pós-independência vai ser marcada, como falamos, também por uma busca, enfim, por uma agitação política, mas também por uma agitação intelectual, pensamentos, várias ideias vão começar a transitar e vão ocupar, de certa maneira, o espaço, enfim, político, intelectual. E dessas, enfim, correntes é o panarabismo. O panarabismo, enfim, é uma corrente, enfim, política, intelectual, que consiste, de certa maneira, de procurar, enfim, a criação, enfim, de unir a nação árabe, né, num Estado só. Portanto, é sonho, enfim, digamos, de busca, enfim, da unidade árabe baseada, enfim, numa língua só, numa religião só, enfim, enfim, na história, né, no destino comum. Portanto, tudo isso vai marcar toda essa geração dos anos 50 e 60 e sobretudo, quando falamos desse panarabismo, estamos a falar também da figura de Jamal Abdel Nasser, o líder egípcio, que marcou, de certo modo, enfim, digamos, o mundo árabe, o Oriente Médio, com esse, enfim, com esse ideal, né, de panarabista, de unir, digamos, os países árabes num só Estado, numa só nação. Claro que esse ideal panarabista não vai ganhar consenso, obviamente. Alguns países, sobretudo as monarquias do Golfo, não viam, enfim, a hegemonia do Jamal Abdel Nasser, digamos,
ideologia panarabista, enfim. Isto também se explica por várias razões, em que, uma vez os Estados árabes são criados, dificilmente, enfim, otorgam, digamos, a sua soberania, digamos, para uma outra entidade supranacional. Portanto, por mais que haja que, digamos, que os países árabes têm alguns elementos em comum que favorecem essa união, digamos, a natureza, enfim, do Estado Nacional, mais, enfim, bairrista ou individualista, não vai, enfim, a favor, enfim, dessa, enfim, concretização desse sonho panarabista. Mas, de qualquer maneira, enfim, vai haver algumas experiências, portanto, pelo menos algumas experiências que vão se conhecer. Uma delas é a experiência da República Árabe Unida, que uniu em 1958 dois países, a Síria e o Egito. Portanto, é uma experiência bastante importante na história contemporânea do Oriente Médio, sobretudo dos dois países, Síria e Egito, porque esses dois países se uniram num Estado só, portanto, diluíram-se de fato de uma forma, digamos, completa, digamos, num Estado único. O presidente Nasser se tornou, digamos, o presidente dessa República Árabe Unida, e, enfim, também foi o momento em que o Jamal Abdel Nasser consagrou, enfim, digamos, o primeiro passo para o ideal, enfim, da União Pan-Árabe. Portanto, esse também o momento alto, enfim, do panarabismo e da figura de Jamal Abdel Nasser, de criar, concretizar, de fato, esse objetivo panarabista. Também, durante esse período, a República, esse bloco, enfim, essa nova entidade, República Árabe Unida, vai se posicionar contra, digamos, o eixo pró-ocidental da Jordânia e do Iraque. Portanto, vai haver, digamos, uma entidade muito crítica, vou tornar muito críticos contra esses países que estão, digamos, sob tutela ou são pró-ocidentais, né, para os Estados Unidos, porque no ponto de vista e digamos, na ideologia panarabista, né, são países que, enfim, estão colaborando com o imperialismo americano, etc., etc. Portanto, digamos, também, digamos, o panarabismo também vai marcar também essa rivalidade, enfim, no âmbito do Oriente Médio. Quando, enfim, durante essa experiência da República Árabe Unida, o presidente Jamal Abdel Nasser vai, digamos, impor, de certo modo, um Estado, digamos, vai centralizar o poder, enfim, digamos, na mão dele, vai tomar algumas decisões muito, digamos, unilaterais. Por exemplo, vai desfazer o exército sírio, vai despolitizá-lo, vai passar, enfim, a Síria vai passar, enfim, vai passar, digamos, sobre regime do Partido Único, enfim, enfim, vai, digamos, de certa maneira, vai impor, de certa maneira, a sua hegemonia sobre o país. Portanto, isso também vai constituir elementos, enfim, do fim dessa experiência de República Árabe Unida. Mas há que dizer também, há que, digamos, constatar e admitir de que
experiência ela teve um grande, enfim, impacto, entusiasmo no âmbito do mundo árabe. Portanto, em termos, enfim, das populações árabes e das grandes massas, a experiência ela marca, enfim, digamos, o primeiro passo para alcançar o grande objetivo de uma única nação árabe unida e sob único Estado, portanto, num Estado só. Portanto, terminar, enfim, com as fronteiras artificiais, né, impostas pelo imperialismo, pelo colonialismo, etc., etc. Portanto, pelo menos este é um dos, enfim, dos impactos, enfim, dessa experiência curta, de fato. Portanto, esse grande entusiasmo também a favor da União vai levar também os betistas, digamos, os do Partido Bet. O Partido Bet é um partido, enfim, também a partido nacionalista, socialista, que surgiu na Síria e que tive filiações no Iraque, no Líbano, enfim, e em alguns outros países do Oriente Médio. Portanto, o batismo também vai ser a marca, enfim, digamos, concretizadora, enfim, desse pensamento da União Árabe, da unidade árabe. Portanto, os partidários desse partido batista vão sim surgir também no Líbano, apelando para enfim, para fazer parte dessa união do Egito com a Síria, só que, obviamente, que aqui, enfim, isso vai levar a uma intervenção americana que vai bloquear, enfim, vai digamos, bloquear, vai eliminar essa insurgência e vai bloquear esse avanço panarabista no Líbano. Portanto, os Estados Unidos, na altura, também não via com bons olhos, enfim, essa corrente panarabista, enfim, via isso como uma ameaça a seus interesses, etc., etc. Portanto, isso vai levar, enfim, a uma intervenção americana no Líbano, de um lado, mas também logo depois, isso também na própria Síria, enfim, essa presença, enfim, dominadora, enfim, egípcia, essa centralização do poder, enfim, pelos egípcios, pelos funcionários egípcios que vão tomar, digamos, vão tomar posse, digamos, em vários cargos, mesmo dentro da Síria. Isto vai, enfim, levantar algumas reservas e, sobretudo, muitos sírios vão sentir que eram colonizados por Jamal Abdel Nasser e pelo Egito, como se fossem colonizados. Portanto, isso vai, enfim, vai gerar uma contrariação, uma dela, e um novo golpe militar liderado por Haidar al-Qusbari, que vai, enfim, vai ser em 1961, o que leva, de fato, enfim, ao término dessa experiência da unidade, enfim, entre o Egito e a Síria. Portanto, como causas, de fato, desse fracasso, né, dessa experiência de união entre Egito e a Síria, foi, sobretudo, podemos dizer, o autoritarismo e a hegemonia do Jamal Abdel Nasser. É uma das razões que levou, enfim, ao término dessa experiência. De qualquer modo, essa chamada República Árabe Unida vai despertar, enfim, uma grande esperança entre os povos do Oriente Médio, enfim, de certo modo, porque o tal sonho, enfim, que falamos desde o início de uma nação árabe só estava, enfim, fazia parte, enfim, do
do ideal, né, da intelectualidade, da inteligência, enfim, árabe dos anos 50 e 60. E prova disso é que até hoje mesmo existem ainda partidos, ainda vestígios, né, desse, enfim, partidos e grupos políticos e intelectuais que sonham, de certa maneira, com esse, enfim, a realização desse objetivo panarabista. Também o período de 1961, ou seja, pós rompimento, enfim, da União Egípcia-Síria até 1977, também foi marcado novamente pela instabilidade política, mas um dos momentos, enfim, chave, enfim, que vai marcar esse período, enfim, dos anos 60, do século XX, é a Guerra de 6 Dias, que entre enfim, os países árabes e Israel. Portanto, que ela veio enfraquecer, enfim, o governo militar sírio e, de certa maneira, enterrar o sonho panarabista. Portanto, este é um dos também momentos importantes, enfim, da Guerra de 6 Dias de 1967 entre Israel e os países árabes. As consequências dessa guerra de 1966, o chamada Nakba, de certa maneira, que significa uma palavra árabe, que quer dizer, digamos, a derrota, o fracasso, ela mostrou, enfim, superioridade militar de um lado do Israel, né? Ela levou a ocupação de vários territórios árabes, tal como Cisjordânia, Sinai, Península da Sinai, Gaza e colinas do Golã da Síria. Portanto, esta é uma das consequências dessa derrota, enfim, militar dos países árabes em 1967 perante Israel. Há uma nova também onda de refugiados palestinos. Devo dizer que isso também vai causar uma espécie de desmoralização do nacionalismo árabe, do panarabismo, né? Aumento, enfim, também das identidades nacionais e, sobretudo, da identidade palestina. Também, de um lado, enfim, essa guerra, enfim, de 67, esse contexto, enfim, que era muito anti-Israel, vai mobilizar a opinião pública, enfim, também no mundo, a favor de Israel, de que Israel era ameaçada pelos países árabes, etc., etc. Portanto, por mais que Israel, enfim, ocupou os territórios árabes, digamos, havia um ambiente também, enfim, pelo menos opinião pública, enfim, países europeus e Estados Unidos que eram, enfim, a favor de Israel. Por mais que seja, portanto, essas ocupações que houveram, as Nações Unidas não reconhecem, enfim, esse direito de anexação. Também uma das consequências dessa guerra é que digamos, a União Soviética vai aumentar, enfim, o seu apoio, enfim, aos seus aliados no Egito e na Síria. Portanto, vai ser aproveitada também esse momento, esse contexto, para que a União Soviética também entrasse, enfim, no Oriente Médio e pôr, enfim, marcar espaço, de fato, no Oriente Médio, para contrariar, de certa maneira, a influência, enfim, americana e europeia. Como dissemos, uma das consequências também é o fim do nascerismo, ou seja, digamos, aquele modelo, enfim, da resistência árabe, vai haver um fracasso, né? Todo aquele, enfim, grandes discursos, enfim, do Jamal Abdel Nasser, enfim, sua resistência, enfim, contra o imperialismo, isto vai desmoronar, né, com a derrota da Guerra de 6 Dias, reemergência dos palestinos como uma força política autónoma e também como reação, enfim, vai ressurgir o islamismo, digamos, como reação contra o caráter secular
de países como Síria, Iraque, Egito. Portanto, o caráter secular, enfim, do nasserismo vai também fazer surgir, enfim, o chamado Islão político de fato. Há também um dos elementos durante esse período é a projeção regional da Arábia Saudita. A Irmandade Muçulmana vai surgir como alternativa ao panarabismo e também promoção, enfim, também do islamismo radical, ainda no contexto da Guerra Fria. Portanto, uma espécie, enfim, dentro desse Islã político também vai surgir também uma outra corrente que vai aclamar, de fato, enfim, a resistência, enfim, e sua oposição ao imperialismo, ao Estado de Israel e tudo mais. Aqui chegamos, enfim, à dinastia Al-Assad. Como falei, enfim, depois da experiência de união entre Egito e a Síria, 1958, 1961, e, digamos, o término, isso também um pouco abalou, enfim, o ideal panarabista. A Guerra de 6 Dias, de 1967, veio, enfim, fortalecer, enfim, o enfraquecimento, enfim, do panarabismo, do nacionalismo árabe, né? E uma espécie de instabilidade também, digamos, sobretudo na Síria. E com isso, enfim, em 1970, uma nova figura vai chegar ao poder, enfim, através de um golpe de Estado, que é a figura de Hafez al-Assad. Portanto, o presidente Hafez al-Assad, digamos, o pai, enfim, do atual presidente da Síria, Bashar al-Assad, vai chegar digamos, ao poder até e vai, enfim, vai governar durante 30 anos. E vai se manter, enfim, como como o líder incontornável e implacável na Síria durante 3 décadas. Uma das forças, enfim, para entender a dinastia Al-Assad, né, da família Assad, é, sobretudo, uma espécie de base latifundiários, uma classe média leal, digamos, um exército, enfim, sério, sírio, muito forte, um aparato de segurança bastante eficaz. Portanto, esses são, enfim, alguns elementos, enfim, da manutenção no poder do regime do Al-Assad durante esse período. Mas, de qualquer maneira, né, também durante esse período, também todos os países árabes tinham quase, digamos, líderes, enfim, que ficavam durante vários anos no poder, quer seja no Egito, quer seja na Líbia, enfim, no Iraque. Portanto, havia alguns, digamos, uns líderes, enfim, que, enfim, permanentes no poder, com digamos, tendências autoritárias, de fato. Há outro fator que também vai marcar, enfim, vai fortalecer, enfim, a dinastia Al-Assad, sobretudo sob governação do Hafez al-Assad, é o nacionalismo. Portanto, digamos, ele vai fazer desse nacionalismo, né, isto é, de uma espécie de resistência contra os Estados Unidos, contra Israel e até contra o Iraque do Saddam Hussein. Portanto, o país vai também se basear sobre enfim, sobre essa espécie de contrariar, de fato, enfim, o imperialismo como uma força, enfim, que contradiz os objetivos, os planos do imperialismo internacional. Portanto, isso também vai forjar, de fato, uma certa personalidade desse líder e também a união, enfim, também a coesão da sociedade sob sua figura. Há também uns momentos históricos durante esse período, durante Hafez al-Assad e a Guerra de Outubro,
1973 também, em que também houve uma espécie, também foi uma derrota militar novamente perante Israel, mas também deu uma espécie de vitória política tanto para os egípcios, tanto para os sírios. Também esse período também da governação do Hafid al-Assad, marcado pela repressão, o caso do Hama em 1982, a repressão contra a Irmandade Muçulmana, uma intervenção no Líbano e também algumas ligações com outros movimentos no Oriente Médio. Portanto, esse, digamos, grosso modo, de fato, o que marcou, enfim, a governação do presidente Hafid al-Assad durante 3 décadas. Aqui estamos a ver uma imagem do pai, que é o filho, Hafid al-Assad, e seu filho Bashar al-Assad, atual presidente. Portanto, enfim, por isso, quase isso mostrou, digamos, uma espécie de dinastia hereditária, né? Porque o pai morre e depois deixa o filho no poder. Portanto, isso só para mostrar, enfim, também essa não rotatividade no âmbito do mundo árabe também, nos países do Oriente Médio, esse problema também da democracia, etc. Aqui temos Bashar al-Assad toma o poder quando morre o pai, em 17 de julho de 2000, até a atualidade. Portanto, o Bashar al-Assad, o atual presidente, ele sucede ao seu pai em 17 de julho, ano 2000, né? É uma espécie, enfim, de república-monarquia, né? Como dizem, enfim, analistas, para qualificar a república hereditária. Há durante seu, enfim, início, tomada de poder, ascensão ao poder, uma certa curta período de liberalização no país, chamado Primavera do Damasco, que demorou apenas 6 meses, enfim, foi marcado por intensos debates políticos, sociais, de um lado, e que, de fato, esse debates, de certa maneira, tiveram, de fato, um certo eco, né, nos debates culturais e intelectuais que se mantiveram até 2011. Portanto, esse período chamado Primavera de Damasco, esse período no ano 2000, com logo a chegada do Bashar al-Assad ao poder, que foi marcado por uma certa abertura, né, por uma certa intenção de democratização do país, né, favoreceu esse ambiente também, debate político e social sobre, enfim, sobre o futuro do país, sobre, enfim, ideias de democracia, etc, etc. Só que esse período vai ser curto demais, porque logo depois vai haver novamente um retorno, digamos, a uma espécie de poder, de governação musculada, autoritária, e também reforço, enfim, também da ideia, enfim, do eixo de resistência anti-americano e anti-Israel. Portanto, novamente, enfim, vai digamos, o elemento, enfim, de fazer frente, enfim, de contrariar, enfim, a presença americana na região, interferência, enfim, no Oriente Médio, enfim, também vai transparecer também como também um adversário do Israel, do Estado de Israel, etc. Portanto, isso vai ser também a marca, vai tornar uma espécie de marca do Bashar al-Assad, logo depois dessa curta passagem de Primavera de Damasco, marcada pela abertura. Aqui chegamos à Primavera Árabe em 2011, portanto, digamos, em 2011 vai eclodir, enfim, o chamado Primavera Árabe, enfim, num contexto de regimes autoritários, da repressão, a liberdades individuais, corrupção, deterioração, enfim, da economia.
tudo mais. Portanto, isso vai levar, como todo mundo sabe, né, a queda, enfim, de vários líderes e o assassinato, enfim, do Gaddafi, né, e, portanto, guerra civil. Portanto, esse vai ser um marco, enfim, que vai, digamos, marcar, enfim, uma nova fase sangrenta, enfim, na história da Síria. Portanto, eu vou parar aqui. Amanhã terminamos o nosso mini curso falando mais detalhadamente, mais de forma profunda sobre esse conflito, sobre os atores que participam, sobre a internacionalização desse conflito e como é que, digamos, o contraste, enfim, dos interesses das grandes potências, novamente também nessa Síria, enfim, plural, né, diversificada, etc., etc. Novamente, vamos observar como também o ressurgimento, enfim, dessas divisões clânicas, religiosas, étnicas, vai ser mais um elemento também da desconstrução, enfim, do Estado da Síria. Portanto, termino aqui hoje. Alô? Estão me escutando? Oi, professor, estamos sim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Fiquei um certo momento sem... uma pessoa me disse que no YouTube está sem som, não tem som no YouTube. Não sei o que se passou. A gente conseguiu arrumar, professor. É que uma pessoa me mandou uma mensagem e dizer que estava sem som. Enfim. No começo ele ficou assim, mas depois de uns 5 minutos a gente conseguiu arrumar. Ok, tá bem, ótimo, tá bem. Portanto, isso. Não sei se alguém tem perguntas, tem algumas dúvidas, ou deixamos para amanhã, como vocês querem. Queria agradecer pela aula, professor. Obrigada mesmo, foi muito boa. Obrigado. Quem tem algumas perguntas, posso responder, pode contribuir. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente já pode encerrar. Sem problema, podem colocar as perguntas que vocês quiserem, sem vergonha. Se não, deixamos para amanhã as perguntas, tá bem? Podem preparar as perguntas para amanhã. Fazemos um conjunto de perguntas mais profundas sobre o conflito, né? Mas uma vez que vamos falar do conflito propriamente dito, né? E vamos analisá-lo com mais profundidade. Professor, tem uma pergunta no chat. Sim. O Gabriel que está perguntando. Pergunta se aquela estratégia da França em dividir em estados étnicos teria dado certo se tivesse sido mantida? Sim, ela de certa maneira
conseguiu, né? A França conseguiu dividir o país, porque ela dominou militarmente. A França dominou o país. O país estava, enfim, não conseguia fazer frente à Síria, né? Depois do desmantelamento do Império Otomano, não havia um exército, né? A Síria não tinha alguns combatentes, né? Mas por mais que havia, mas não tinha um armamento, né? Nem aviões. Estamos a falar da França durante esse período em que já tinha aviões, já tinha bombardeiros, enfim, já é uma potência, né? Então, a França conseguiu, de fato, só que, claro, mais tarde, enfim, a França, estamos a falar da França colonial, né? Uma França que está em várias partes do mundo, né? Na Ásia, na Argélia, no ultramar, na África, né? Estamos a falar de uma potência colonial dispersa no mundo, né? E portanto, obviamente que vai chegar a um certo ponto em que também sobretudo o contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a França vai perder para a Alemanha, vai ser ocupada por a Alemanha, né? Quer dizer, vai haver um governo pró-nazi, pró-germânico, né? O governo Vichy, né? Portanto, o governo Vichy vai passar a manter controle, né? E vai haver dentro do Síria, digamos, a guerra entre, digamos, o governo pro Terceiro Reich, né, pro Alemanha, e o governo digamos, os aliados, né, que é anti-ocupação alemã. A França, durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada pela Alemanha nazi. Portanto, também esse contexto também vai contribuir mais tarde, enfim, também nas reclamações, enfim, de pedir, enfim, de unir o país, de insurgir contra a França e, obviamente, claro que também, enfim, Estados Unidos e a Grã-Bretanha também vão querer, no âmbito da estratégia também americana e britânica de ter digamos, de ter um Oriente Médio, enfim, um Oriente Médio dominado e estabilizado, né? Digamos, vai haver até um braço de ferro entre a Grã-Bretanha e a França. De certa maneira, quem vai obrigar a França a sair da Síria é a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Portanto, óbvio que isso deu, digamos, essa estratégia deu por um espaço de tempo, né, durante algumas décadas, resultados, né. Aqui uma pergunta que é de João. Eu não entendi completamente a parte da divisão dos países da Síria histórica, da Síria histórica. Foi a França que causou isso também. Sim, exatamente, João, sim, a França que desmantelou, digamos, a Síria histórica, né? Biled Sham, a palavra Biled Sham, ou seja, a terra do Sham, que englobava Líbano, Jordânia, enfim, Palestina, né? Portanto, era um bloco só, né? Então, a França e a Grã-Bretanha foram eles que criaram, digamos, os Estados modernos, Síria, Líbano, Jordânia, né? O Iraque, próprio Iraque, portanto, porque todo esse, digamos, esse espaço, digamos, geográfico estava sob domínio otomano e durante o tempo do otomano não havia, digamos, havia Biled Sham, a palavra era muito vaga, se entendia que o Biled Sham, digamos, todos os territórios, Palestina, Líbano, a atual Síria, Jordânia, todo esse território era chamado Biled Sham, né? Então não havia, digamos, Estados-nações, o Estado, digamos, a questão de Estados-nações é uma coisa forjada pelo
pela ocupação, pelo colonialismo francês e britânico, né? Então, tal como nos países do Golfo, países pequenos como Catar, Kuwait, a própria Arábia Saudita, que lá no Oman, a Emirados Árabes Unidos, portanto, tudo isso foi, digamos, criado artificialmente, né? São, digamos, tudo foi distribuído sobre as famílias notáveis, grandes famílias, né? E por isso tem a família Tamim no Catar, hoje tem a família Al-Sabah no Kuwait, Al Nahyan no Emirados Árabes Unidos, Al Saud, né? Daí vem a palavra Arábia Saudita, a família Al Saud, Al Hashim, né? Os Hashimitas na Jordânia, né? Então, são grandes famílias, de certa maneira, digamos, o colonialismo distribuiu sobre grandes famílias territórios, né? Este para este para isso, então ficou assim, digamos, a divisão. Por mais que haja, por exemplo, historicamente, e por isso, digamos, divisões artificiais que levaram mais tarde a problemas, quer dizer, por exemplo, digamos, o Iraque dizia que o Iraque histórico incluía o Kuwait, por isso o Saddam Hussein conquistou o Kuwait, né? Porque dizia que era uma província iraquiana, entendeu? Então, são alguns exemplos, né? Portanto, são exemplos, enfim, desse artificialidade, né? É um pouco isso, João. Portanto, experiência colonial é uma experiência forte, né? Ela é esmagadora, né? Então, é por isso. E o sentimento de traição que eu falei é que os britânicos convenceram os árabes para se revoltar contra o Império Otomano, né? Prometendo que depois de separar do Império Otomano, a Grã-Bretanha vai permitir a todos os países árabes, né, do Oriente Médio, de viverem apenas num Estado só, juntos, todos, num só governo, né? Então, tudo isso foi uma promessa não cumprida. Pelo contrário, quando os árabes se levantaram contra o Império Otomano e se separaram, depois vieram a Grã-Bretanha e a França e tomaram posse, né? Então, é um pouco isso. E por isso ainda hoje se discute a ideia do que o que está em causa, que está em curso, digamos, no Oriente Médio, é o acordo Sykes-Picot, que é da divisão do Oriente Médio, entende? Que existe ainda até hoje, né, digamos, argumento de que o que está em curso no Oriente Médio pelas potências ocidentais é dividir ainda mais, né, o Oriente Médio em pequenos estados, né? Hoje a Síria, né, vamos ver amanhã, quer dizer, está dividida entre vários regiões, né? Portanto, novamente na base dessa divisão étnica e religiosa, né? Então, só para mostrar que também essa questão, as divisões sunitas, xiitas, alauítas, enfim, árabes, curdos, portanto, com isso mostra como, digamos, o colonialismo instrumentalizou o pluralismo, as divisões, etc., etc. Portanto, é a velha estratégia, né, dividir para reinar, né?
Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Senão, a gente já pode agradecer ao professor e encerrar. Sim, eu acho que foi bem proveitoso. A gente agradece a presença do professor e temos o próximo mini curso também. Tá bem. Até amanhã, então. Então, acho que... Certo? Certo. Então, até amanhã, então, às 3. Sim, muito obrigada, viu, professor, Né? pelo conteúdo, pela Obrigado. disponibilidade. Obrigado, eu que agradeço. Sempre disponível, sempre disponível. Eu que agradeço pelo convite. Pronto. Então, até amanhã, então, tá bem? Até amanhã, professor. Obrigada. Ok, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Até amanhã. Nada. Tchau. Professor. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau.